Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui pelos nossos devocionais diários. Desejamos a todos vocês um ótimo dia na presença do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Jesus possa inundar a sua vida e o seu lar. Que Deus te abençoe ricamente nesta quarta-feira. E hoje nós vamos dar continuidade em Filipenses capítulo 1 e estamos olhando ainda os versos 27 a 30. Lembrando que estamos falando de 4 características da conduta ideal da igreja. Depois que nós introduzimos no versículo 27, onde ele fala do modo digno que devemos andar, ele vai explicar qual é esse modo digno do evangelho que nós devemos andar. Primeiro é nos mantendo, permanecendo firmes. Depois compartilhando, como falamos ontem, da unidade do Espírito, uma vida de unidade cristã. E hoje, se esforçando, verso 27, parte D, e verso 28. A parte D do verso 27, ela vai nos dizer o seguinte: lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Uma terceira, então, característica de uma conduta digna envolve crentes que lutam juntos. Lutando juntos, essa palavra grega, ela é composta de uma preposição com e um substantivo que significa competir em um concurso, uma luta, uma batalha. Este termo é a partir de onde vem a ideia de atleta, de atletismo. E é assim que Paulo, então, tem essa analogia, mas ele aplica isso para o sentido espiritual. Para o sentido espiritual. Lá em 2 Timóteo, Paulo usa esse verbo 2 vezes, de uma maneira literal, mas também com essa mesma ideia. Se alguém compete como um atleta, ele não pode ganhar o prêmio se ele não correr ou não andar de acordo com as regras. Nesta passagem, lutando juntos, a ideia de Paulo, a ideia que ele tem em mente, ao invés de lutar ou competir um contra o outro, por assim dizer, ele está dizendo de uma palavra de competir juntos contra algo que pode destruir a igreja. Ele está enfatizando a atitude de não tirar proveito do outro para benefício próprio, mas sim de se sacrificar pelo bem-estar do próximo, de promover o bem-estar dos outros. A ideia de lutar contra, naturalmente, está implícito, mas apenas no sentido de que a igreja deve lutar juntos contra o pecado, que é um inimigo comum, contra Satanás e seus exércitos. Paulo salienta aqui uma relação positiva entre os crentes, de uns para com os outros. A ideia de uma equipe esportiva, por assim dizer, lutando juntos para alcançar um objetivo comum, usando todos os seus esforços para jogar em equipe. A unidade genuína na igreja, ela passa por isso. Ela passa com a ideia de uma equipe que está caminhando juntos, todos jogando, por assim dizer, para o mesmo lado, ambos tentando o mesmo resultado. É um problema, queridos, quando a igreja, cada um começa a querer fazer do seu jeito, quando cada um quer fazer o seu, quando cada um quer mostrar ser mais importante que o outro. Não deve ser assim. A conduta ideal da igreja, daqueles que permanecem firmes, daqueles que estão unidos pelo Espírito, é continuar unidos lutando pela fé evangélica, lutando pela defesa da verdade, lutando para
avançar no Evangelho, avançar contra aqueles que se opõem, avançar contra as filosofias humanistas, avançar contra as falsas religiões, contra o falso ensino. Essa deve ser a nossa luta. E a meta positiva é de lutar juntos para anunciar a fé do Evangelho, que é o arrependei-vos e crer em Jesus, e assim ser transformado e mudado e testemunhar desta verdade. Então, muitos hoje querem destruir o Evangelho, querem destruir a verdade, mas nós que somos salvos devemos provar isso, vivendo unidos, andando, caminhando juntos como igreja de Jesus Cristo, dando bom testemunho, anunciando o nosso Salvador, e que em nada o envergonhemos, que nós possamos andar como igreja de Jesus, unida, e nesta união nós devemos então nos esforçar para lutar juntos pela fé do Evangelho. Que você tenha isso em mente, que a sua vida seja moldada, transformada. E se você que nos ouve ainda não tem a fé no Evangelho, você precisa se arrepender e crer e ser transformado por Jesus Cristo. Um forte abraço a todos, uma excelente quarta e nos vemos amanhã, se assim Deus nos permitir. Uma palavra de amor, uma palavra de